No Brasil, existem mais de 13 milhões de pessoas convivendo com diabetes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Os dados recentes revelam um crescimento de mais de 61% nos últimos 10 anos. E, recentemente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a comercialização e o consumo da insulina inalável, que oferece vantagens sobre a tradicional, que é injetável. Bom, para a gente entender melhor por que essa doença ocorre e por que ela vem crescendo tanto, nós convidamos o médico endocrinologista Tiago Fritzen, também professor da Faculdade de Medicina da UPF. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Doutor Tiago, o que é de fato a diabetes e quais os tipos da doença? Tudo bem, Thaís? Primeiro, obrigado. Quer dizer que é um prazer lhe receber aqui? Prazer é meu. Prazer é meu de falar de uma doença tão importante no cenário de saúde nacional. Bom, o diabetes o termo diabetes é meio inespecífico porque são várias doenças que têm suas características, né? Mas a gente sabe que os principais são o diabetes tipo 2, que é um diabetes mais da pessoa adulta, ali na transição dos 40 para os 50 anos, geralmente, que tem muito a ver com hábitos de vida. O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes mais do jovem, né? Tem o diabetes gestacional, como o próprio nome diz, relacionado com a gestação, e alguns tipos específicos de diabetes que são secundários a outras alterações do organismo. Quando nós falamos de cenário preocupante, sem dúvida nenhuma, o diabetes tipo 2 tem um papel fundamental nisso, porque é o responsável por mais de 90% de todos os tipos de diabetes. O tipo 2 é o mais prevalente, sem dúvida. Bom, a gente vai focar então nesta diabetes, que é tipo 2, que atinge, como você nos falou, doutor Tiago, mais de 90% aí dos casos registrados. Quais são os fatores que tornam uma pessoa mais suscetível a desenvolver esse tipo de diabetes? São vários. Os primeiros são os que a gente chama de não modificáveis, ou seja, genética. Uma pessoa que tem pais com diabetes tipo 2 tem sim um maior risco de ter diabetes também, né? O segundo é a idade. Nós todos vamos envelhecer e conforme se envelhece o risco de diabetes é maior. Os modificáveis são basicamente relacionados com o estilo de vida, né? E aí entra muito a questão de ter um peso adequado, evitar a obesidade, ter uma rotina de vida de muita atividade física, evitar o sedentarismo. Mulheres que tiveram diabetes gestacional no passado têm um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 e, obviamente, alguns usuários de alguns outros medicamentos, enfim, também aumentam o risco. Bom, você nos trouxe fatores genéticos e fatores que dependem do nosso comportamento. Eles são equilibrados? Eles são igualmente importantes? Ou os genéticos pesam mais, doutor? Os genéticos pesam bastante, mas a gente sempre costuma dizer que o estilo de vida que o paciente adota, que a pessoa adota no geral, ele pode sim minimizar esse risco. A gente ainda na medicina não consegue modificar a questão genética, né? Mas o que a gente sabe é que pacientes que têm pais, avós com diabetes e que levam um estilo de vida saudável reduzem ou até anulam o risco de desenvolver a doença. Agora a gente é responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas alimentares. E talvez aí esteja o grande desafio, né? Porque as pessoas geralmente não têm essa noção de prevenção. Quando do diagnóstico elas mudam o estilo de vida, se cuidam melhor, mas se elas tivessem tomado essa iniciativa anteriormente, talvez não tivessem desenvolvido a doença. Bom, tem se falado em vacina para o diabetes, tem se falado em cirurgia e agora mais recentemente, doutor, sobre insulina inalável. Como é que a gente pode absorver bem essas novidades? É importante diferenciar qual tipo de diabetes nós estamos falando. Por exemplo, vacina para diabetes é um estudo experimental relacionado com vacina mesma que é utilizada para tuberculose, que tem mostrado alguns resultados positivos, mas ainda está muito distante de ser aplicada rotineiramente e seria específico para o diabetes tipo 1, tá? Quando a gente fala de cirurgia, a própria cirurgia bariátrica para pacientes obesos que desenvolveram diabetes, ela é um recurso interessante. Existem algumas técnicas que podem, inclusive, reverter o diabetes e aí sim depende da avaliação médica para indicar ou não. Nem todos os pacientes são beneficiados com isso, né? Mas é uma alternativa interessante. E a insulina inalatória, ela é um dispositivo que já houve uma tentativa no passado, que acabou saindo do mercado e agora voltou, que é um modo interessante de utilizar a insulina que não injetável. Existem algumas limitações, o paciente não pode ter problema pulmonar, não pode ser tabagista, não pode ter nenhuma doença prévia pulmonar e ainda pelos estudos não foi aprovado para menores de 18 anos. O problema dela é que ela limita muito a tua dose. Ela tem doses programadas de insulina e isso amarra um pouco o tratamento. Mas é interessante porque é um nicho novo que se abre e a gente espera assim, novidades interessantes para o futuro aí.
do tratamento. Pois é, doutor, só para a gente concluir aqui, essa luta contra o diabetes, ela é uma luta também da UPF, da Faculdade de Medicina, do Hospital São Vicente, aí o acampamento da criança com diabetes, no qual você também coordena. Apesar de estarmos em uma região que é referência na área da saúde, o futuro que nos espera não é muito animador. É verdade, a gente vive literalmente uma epidemia de diabetes que se acompanha da obesidade e sedentarismo, né? O Brasil hoje, esse número que tu trouxe é um número que se aproxima, tem outros que mostram até 17 milhões. No mundo hoje tem mais de 500 milhões de pacientes com diabetes, desses então nós temos 13 a 15 milhões, e o maior problema do Brasil é que metade desse grupo ele não é diagnosticado, ou seja, são pessoas andando por aí sem ter o diagnóstico da doença. Se tu não tem diagnóstico, tu não trata. Se tu não trata, aumenta o risco de complicação. Então esse movimento dentro da UPF, do acampamento, é de conscientização e de trazer para as pessoas uma melhor rotina de vida, independente de ter ou não a doença, mas sim um viver saudável no geral. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigada pelas Imagina, informações. Boa semana de trabalho. Obrigado. Obrigada. Igualmente.